Oiê, eu sou a Larissa Turini e esse é o meu canal, bem-vindos! O vídeo de hoje, pra quem não sabe, né, é uma pergunta e resposta sobre a minha habilitação, que eu acabei de tirar a minha habilitação aqui na Espanha, aqui na Europa, e eu fiz um vídeo contando exatamente como foi, né, o processo, quanto custou e tudo mais. Eu vou deixar aqui no box de informações sobre o link para você ir para esse vídeo, se você quer uma informação mais detalhada, mas eu coloquei uma caixinha de perguntas e eu, né, achei incrível que teve muita pergunta, mais pergunta do que eu imaginava sobre esse assunto, então, bora lá comigo. Primeira pergunta, foi difícil? Quantas aulas práticas? Então, gente, pra quem já viu no outro vídeo, sabe que eu fiz muitas aulas práticas a mais, porque aqui eles te dão, né, pela autoescola 10 aulas práticas, e dentro dessas 10 aulas práticas, uma aula já é a aula em que você vai fazer a sua prova, então, né, você só tem 9 aulas práticas, e você tem que fazer mais. Me disseram, você sempre tem que fazer mais. E eu falo, nah, tem que fazer mais aulas. Mentira! Tive que fazer muitas aulas a mais. Então, gente, eu gastei uma pequena quantia, assim, tipo uns 550 euros de aulas a mais que eu tive que pagar. Mas, né, e sim, gente, foi difícil? Sim, foi muito difícil. Muito difícil. Tem algumas perguntas aqui que tem a ver com essa parte do difícil, vocês vão entender por quê. Tá. Demora muito? Então, não costuma demorar muito. Só que acontece, eu desde o momento, né, em que eu fiz lá o teórico, estudei pro teórico, porque geralmente tem aulas dentro da autoescola, só que, né, por temas mundiais, de saúde mundial, não estava tendo aulas, porque não podia aglomerar muita gente no mesmo lugar, todo mundo junto. Então, o que eles faziam? Davam pra você o livro, e você ia estudar na sua casa e ia fazendo os simulados pela sua casa. E nisso eu fiquei 4 meses estudando, porque as leis daqui não tem nada a ver com as leis do Brasil. Então, gente, foram esses 4 meses, né, que, claro, eu aprendo muito mais fácil com alguém me explicando. Então, talvez, se tivessem as aulas na autoescola, teria sido muito mais rápido. E aulas práticas, gente, são essas 9, mais todas as outras que você tem que fazer, dependendo do seu nível. Se você já sabe dirigir, essas 9 são suficientes, é só pro professor, né, ver se você tem uma mania ou outra, explicar uma coisinha ou outra pra você, e já é suficiente. Mas ou se você é que nem eu, que não sabia dirigir e não conhece muito das leis daqui, como que é, né, quais são as coisas que eles permitem, que a gente não tá acostumada no Brasil, então, você vai ter que fazer mais aulas, isso vai depender realmente do seu nível de condutora. E demora muito, sim, ainda mais porque, né, nessa parte, voltando à mesma pergunta, porque desde que eu fiz o teórico, fiz a prova teórica e foi aprovada, até o momento em que o professor me chamou para começar a fazer as aulas práticas, demorou 2 meses que eu fiquei sem fazer absolutamente nada. Então, né, se você for tirar a sua habilitação agora, pode ser que isso seja muito mais rápido, porque, né, não tem tantas restrições igual antes, eles estão afrouxando, né, as coisas, as restrições, então pode ser que seja muito melhor para você nesse sentido. Que é a terceira pergunta. Prova teórica é muito difícil por fazer em outra língua? Então, tem 2 poréns nessa pergunta. Por fazer em outra língua, pra mim, Larissa, pra eu, né, na verdade, Larissa, não foi tão difícil por ser em outra língua, porque eu tenho, assim, o espanhol num nível muito bom, porque eu já estudei no Brasil, porque eu já tô aqui faz muito tempo, então, por ser em outra língua, não tanto. Tem algumas palavras que pra mim eram mais difíceis, como bate, que é quando tem um buraco assim na rua, sabe? Que o carro desce assim um pouco, se chama bate. R, que eu não sabia o que era, que R é o eixo do carro, né? As 2 rodas da frente formam um R, as 2 rodas de trás formam outro R. Algumas coisas assim, né, na pronúncia, assim, na palavra, mais específica para prova, né, mais específica para trânsito, sim, foi um pouco mais difícil, mas também seria um pouco mais difícil no Brasil para quem não tá acostumada com esse tipo de linguagem. E a prova teórica é difícil. Se preparem, estudem muito, mas eu acho assim que pra eu,
né, pra mim, não foi tão difícil porque eu estudei realmente muito. É como eu falei pra vocês agora mesmo e como eu falei no vídeo falando só sobre, né, o meu processo de autoescola. Eu estudei durante 4 meses e o último mês, assim, incessantemente, todos os dias, independente da hora que eu chegasse em casa, independente se eu estivesse cansada, se fosse fim de semana, se eu chegasse 1 hora da manhã, 2, 3, 4, se eu tivesse que acordar no outro dia e trabalhar de novo, eu estudei todo santo dia, pelo menos 1 hora, para depois eu fazer as minhas coisas, para depois eu ir trabalhar, para depois eu ter um tempo de lazer. Então eu estudei muito, muito mesmo. Então para mim a prova não foi tão difícil e de todas as 30 perguntas, se não me engano, eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma, assim, tive 0 erros, né, que eu achei assim, que nem na prova que eu fiz no Brasil, porque sim, eu tentei tirar minha habilitação no Brasil, nem nessa prova eu tive 0 erros, acho que eu tive 2 erros na prova no Brasil e aqui eu não tive nenhum erro, mas porque realmente eu estudei muito. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para saber sempre que eu posto um vídeo novo. Quarta pergunta, como se sente habilitada em outro país? Eu vou tentar não chorar nessa pergunta, tá? Porque, assim, quem não sabe, né, assim, só meus amigos muito, muito próximos, ou a minha família mesmo sabe disso, porque meu pai, ele era técnico em automobilística, já vai começando a mudar a voz, né, já vê uma pessoa emocionada. Meu pai, ele era técnico em automobilística no Brasil, e meu pai entendia tudo sobre carros, ele era, assim, realmente uma pessoa incrível, foi uma pessoa incrível, e ele me prometeu me ensinar a dirigir no Brasil, coisa que não aconteceu, porque ele começou a dirigir com 13 anos, ele queria me ensinar a dirigir a minha irmã com 13 anos, não aconteceu, mas depois que ele já estava separado da minha mãe, já estava vivendo em outro lugar, ele me deu de presente o processo de habilitação no Brasil, ele pagou todo o processo e falou, agora é com você, agora você estuda, você se esforça e você tira a sua habilitação, e eu não consegui tirar minha habilitação no Brasil. Aconteceram um montão de coisas, tive que processar autoescola, foi assim um perrengue, super perrengue que eu passei ali, e depois eu já não tinha mais tempo pra fazer, porque eu tava estudando de noite, trabalhando de manhã, e eu não tinha mais tempo de fazer autoescola, então, né, por isso que eu só tirei minha habilitação com 25 anos. E pra mim é uma conquista muito, muito grande, porque, gente, só de você ser estrangeira, viver em outro país, sem a sua família, sem ninguém assim, né, sem ter uma rede de apoio, já é super difícil. E aqui, nas leis que eles têm aqui, do jeito que eles têm de dirigir aqui, o preconceito que eles têm aqui, né, ainda mais tiveram preconceito com a minha documentação na hora do exame, que também já é outra história. E, né, eu consegui isso, tipo, foi muito sofrido, de verdade, foi muito, muito sofrido, foi muita incerteza, foi muito, meu Deus, será que eu vou conseguir? É muito difícil, qualquer coisa que acontece já pode te eliminar, sabe? Então, foi uma conquista, né, pra mim uma conquista muito, muito grande, e eu fico, ai, gente, queria que meu pai estivesse aqui pra poder ver isso, mas é isso. Ai... Tá, quanto custou o processo todo? O processo todo, eu falei no vídeo anterior, mas eu vou repetir aqui pra quem não viu, custou 1.360 euros com parêntese, por quê? Esses 1.360 euros contam também as aulas que eu fiz a mais, né? Além do que a autoescola te dá, eu tive que pagar muitas aulas a mais, então, pode ser que seu processo custe só 800 ou só 900, depende muito do que, né, depende muito do nível que você tá, se você tem que fazer muitas aulas a mais. Eu conheço gente que fez 58 aulas a mais, não, 58 aulas, tipo, pagou 49 aulas a mais pra, né, conseguir tirar a habilitação. Tem gente que consegue na primeira, na segunda, na terceira, que foi o meu caso, terceira vez que eu tentei que eu consegui a habilitação, e tem uma colega minha que ela só conseguiu tirar a habilitação na 5ª vez que ela fez a prova. E, né, cada vez que você vai reprovando, tem um custo a mais, porque você tem que fazer aula de novo, você tem que praticar de novo, antes de você fazer a sua prova, você tem que fazer mais aulas, então, né, tem que pagar para usar o carro da autoescola durante a sua outra prova, então, tudo isso conta. Sexta pergunta, quantas tentativas de prova você pode fazer aqui? Então, não tem, assim, muito um limite de quantas provas você pode fazer aqui. O que acontece é que foi o que aconteceu no meu caso. Quando você é reprovado, tanto no teórico quanto na prova prática,
você tem duas oportunidades. Então, você fez a primeira oportunidade, reprovou, vai fazer a segunda oportunidade. Se você reprova nessa segunda oportunidade, você tem que pagar, né, uma taxa de renovação de 250 euros. Essa taxa, ela não é para autoescola. Essa taxa, até onde eu sei, né? Essa taxa, ela é pro DRT, que é como se fosse o Detran de São Paulo, né, só que aqui na Espanha, que é quem gere essa parte de, né, quem vai ter habilitação, quem não, de trânsito, de regular trânsito e tal. Então, o DRT que cuida dessa parte, você paga essa taxa pra autoescola transferir pro DRT pra você conseguir ter outras duas oportunidades. Essas duas oportunidades você vai ter que pagar, né, se for a parte se for a parte da prova prática, você vai ter que pagar um valor de uma aula para usar o carro novamente, e te aconselho que você pague mais pelo menos 2 aulas antes dessa prova para você pegar novamente a prática, ver onde você tá errando, que foi o que eu fiz, né, que foi muito, muito válido de verdade. Você ver onde tá errando, você conseguir consertar, pra já na sequência, né, tipo 2 dias depois ou no dia seguinte, você já fazer a sua prova prática e ter tudo assim bem fresquinho na sua cabeça. E aí vai acontecendo isso, né? Cada 2 provas que você faz, você tem que pagar a renovação, mais uma aula, que é a aula que você vai usar o carro para fazer a prova novamente. Quem já é habilitado em outro país tem que fazer tudo de novo? Depende. Se você é brasileiro, você não precisa fazer tudo de novo aqui, porque a habilitação do Brasil vale aqui. Se você está dentro dos seus 90 dias de turista, você pode, né, dirigir com a sua habilitação, ou melhor dizendo, você pode ir no Detran de São Paulo pedir uma permissão internacional para dirigir. E aí você pede, e aí você pode dirigir aqui na Espanha com essa permissão. Passou os 90 dias, se você ainda tá como turista, você não pode mais dirigir. E se você já tem documentação aqui na Espanha, né, ou na União Europeia e quer dirigir aqui na Espanha, você só vai no DRT, né, que é o órgão que cuida, né, do tráfego, taranã, igual o Detran de São Paulo, e aí no DRT eles vão trocar a sua habilitação do Brasil por uma habilitação espanhola, que tem um nome certo, que eu não lembro agora mesmo, para esse processo, mas é assim de fácil. Acho que você só paga uma taxinha. Se tiver taxinha, sim, deve ter uma taxa. Você só paga uma taxa e troca a sua habilitação tranquilamente, não tem nenhum problema. Os países aqui da União Europeia é a mesma coisa, o mesmo processo. Tá, como é o percurso da prova prática? Então, gente, o percurso da prova prática é um probleminha, por quê? O percurso da prova prática, ele é no meio da cidade. Não é igual no Brasil, que você tem um circuito, que você tem que ir, que só tem você, o professor e as pessoas estão esperando para fazer a prova. Você vai no meio da cidade, loucamente, com tudo, gente, com caminhão, com obra, com criança, adulto, senhorinhas passando pelas ruas estreitas, pelo monte de coisa, aquela confusão. Igual a primeira prova que eu fiz, tava tendo feira, né, que é tipo como é que fala? Uma festa local da cidade, tava tendo feira, tinha um monte de gente de fora, um monte de carro, um monte de gente louca dirigindo por aí, e você tem que lidar com tudo isso dirigindo e dirigindo muito bem. Então, é muito, muito difícil a prova teórica, e a prova prática também é muito, muito difícil por isso, porque você tá no meio da rua e você tem que se virar e você tem que lidar com todas as coisas que estão acontecendo ao redor. Inclusive, é muito mais difícil tirar a habilitação por causa disso. A habilitação aqui na Espanha é muito mais difícil de tirar do que no Brasil por isso, porque aqui você faz na rua e você tem que se virar. Já a de moto é pior ainda, porque você tem que fazer num circuito e você tem que fazer na rua também. Então, se puder tirar sua habilitação no Brasil, tire. Aí aqui, seguinte pergunta, as placas são iguais? Gente, eu comecei a andar pela Espanha assim que eu cheguei, foi a primeira coisa que eu notei. É muito diferente, tem algumas placas que são iguais, só que tipo, parece que eles têm muitas outras placas que no Brasil não tem. Vou deixar algum exemplo aqui do lado e quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês sabem o que significa cada uma dessas placas. Porque, gente, sinceramente, não tem nada a ver com as placas do Brasil, são muito difíceis e, né, você não vai adivinhar só olhando pra placa o que aquela placa quer dizer. Cadê? Já tô terminando. As regras de trânsito são diferentes do Brasil? São muito diferentes do Brasil. Aqui você pode
parar em fila dupla. Aqui você pode fazer como é que fala? Adelantar, ultrapassar um carro num câmbio de rasante, né? Tipo, quando você tá assim, subindo uma rua, você pode ultrapassar um carro, desde que você não coloque em perigo ninguém. Gente, como assim? Meu Deus do céu. Tem umas marcas no chão que são totalmente diferentes do Brasil. Uma tal de raqueta que você tem que passar. Gente, o negócio, assim, é outro nível, de verdade. Não é pra iniciantes. O negócio aqui é pra gente avançada nesse negócio de habilitação. Só pode ter CNH depois que consegue o documento? Você já tem? É outra pergunta. Só pode ter CNH, sim, depois que você tiver a sua documentação. Se você quer começar o processo aqui ou você quer trazer a sua CNH, né, a sua habilitação do Brasil aqui para a Espanha, você tem que ter a sua documentação. Senão, gente, como ilegal, sem documentação, mesmo se você estiver empadronado, se você tiver isso, se você tiver aquilo, se você não tem a sua documentação de residência aqui, o seu NIE ou TIE ou DNI, você não pode dirigir. Se eu já tenho a documentação? Sim, eu já tenho a documentação. Minha documentação é NIE, né, que é Número de Identificação do Estrangeiro, que é como se fosse um CPF, só que com foto, e é daqui da Espanha. Me conta os valores, é a última pergunta. Gente, os valores, todos os valores, eu não vou falar aqui tudo de novo porque esse vídeo vai ficar gigante. Todos esses valores já tem em um vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima e também vai estar aqui na descrição, no box de informações, que são os valores que eu gastei com tudo. Eu deixei tudo bem explicadinho lá, quanto que custa o psicotécnico, quanto que você pode pagar de uma vez, segunda vez, tananã, você pode parcelar, se não, como que funciona e tal, qual o valor de cada aula. Eu já deixei tudo isso no outro vídeo, eu vou deixar aqui. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra saber sempre que eu posto um vídeo novo. Um beijo e tchau!